Boa noite, hoje é dia 5 de outubro de 2021 e estamos começando mais uma live do Sechá de Perguntas e Respostas. Olá, Sanzinha, já estou vendo aqui que meu amigo Bruno já entrou, minha mãe já entrou, minha professora Nair, o João, e hoje a gente não precisa estar aguardando ninguém entrar, porque justamente a live de perguntas e respostas, já estou abrindo aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Boa noite, Laís. Bem, enquanto não vem nenhuma resposta, nenhuma pergunta, olá, Laerte. João, me passa as perguntas que foram enviadas já no nosso site aí. Já, por favor, vai escrevendo. Olá, tudo bom, Cíntia? Cíntia é nossa odontóloga aqui. Boa noite, gostaria de saber com quem posso falar. Bel Cursino. Pode falar comigo, Bel. Meu pai está com câncer. Chato isso, né? E como que a gente pode te ajudar? Se tiver alguma pergunta que você queira fazer, nós estamos aqui para isso. O João já está colocando em nossas perguntas. Qual Associação Ananda? Qual CBD que recomenda? Como assim? Você está falando de CBD ou CBDA? Seria isso forma ativa ou forma ácida? Me explica melhor. Quero que ele tome o óleo, quem posso procurar? Bel, é assim, primeiro, qual que é o objetivo de você estar usando o óleo? É mais para depressão, é mais para ansiedade, é para os efeitos da quimio e da radioterapia. Se você olhar no nosso site, no Sechá, na página inicial, tem lá uma relação de médicos cadastrados e eu tenho certeza que você vai encontrar um que possa estar te ajudando, te orientando melhor em relação a isso. Aqui o João já colocando uma das perguntas. Quer saber se os canabinoides podem ser benéficos no tratamento do câncer? Qual que é aqui? RB Cardoso. Bem, que tipo de câncer, né? E qual que seria seu objetivo? A gente não tem na literatura nenhum estudo robusto que fale, usando canabinoides você vai curar o câncer ou vai diminuir o efeito, esse câncer vai mais devagar. Não tem nada robusto, mas a gente tem muitas histórias sobre isso. Agora, câncer não é uma doença só. Você tem câncer de origem viral, você tem câncer que é genético, você tem câncer que é induzido por radiação. Então, não dá para generalizar numa resposta só. Quero que ele faça o tratamento com cannabis. Então, é isso, Bel. Se a gente estiver utilizando ele, né, para melhorar, né, os efeitos da quimio, da rádio, ou mesmo... porque quem recebe o diagnóstico que tem uma neoplasia, na hora que recebe o diagnóstico, não é um diagnóstico, parece que é uma sentença. É difícil a gente ver alguém que trata uma doença oncológica que não teve um transtorno de afetividade, que não teve ansiedade, que não teve depressão, negação, nenhuma dessas coisas. E isso daí a gente consegue também tratar com os canabinoides. Então, a gente já tem melhora dos efeitos colaterais da quimio e da rádio e temos também essa questão do tratamento dos transtornos da afetividade. Só aí já estaria indicado, né? Se tiver um a mais ainda, né, de benefício no tratamento etiológico, seria perfeito. Oi, Fabi. Qual a dosagem recomendada para câncer? A porcentagem, não tem como te falar isso, né? Não tem uma regra única, né, para se falar de novo, né? Os canabinoides a gente não tem nenhum estudo robusto, entendeu? Que eles curam o câncer. A gente vê muitas histórias falando isso. Eu estou lendo um livro, inclusive, sobre tratamento oncológico. Tem diversas histórias, né? A gente tem vários estudos em camundongos,
né, já tem alguns estudos feitos, principalmente com gliomas cerebrais, né, que mesmo no Brasil com excelentes resultados, mas ainda não dá para falar que é uma indicação. Né? Então eu uso para tratar outros problemas relacionados às doenças oncológicas, e se tiver um benefício nisso, poxa, que bom. Cíntia está falando que outra vez, espero ter voltado. Pelo menos o João aqui não me falou nada. Bel, muito obrigado. Oi, Evandro, que bom que você está na área. Um abraço. Associação Ananda. CBD de associação ou de empresa? Qual marca está tendo retorno positivo? Bem, são os óleos de associação e os óleos que são de empresas, embora sejam da mesma planta, são óleos diferentes. Né? Você tem características diferentes. Então, depende para quê. Eu tenho algumas marcas de óleo que são melhores para autismo, para espectro autista, outras que são melhor para déficit de atenção, mas isso é uma experiência que eu tenho do meu consultório. Né? Não dá para falar, olha, esse óleo para isso, esse óleo é daquilo. Eu acho que é muito de caso a caso, principalmente que a gente tem que respeitar o sistema endocannabinoide. Né? Como seu nome é Ananda, né? Ananda, acredito que seja de Anandamida, o primeiro endocannabinoide descoberto, que faz uma interação muito parecida com o THC no sistema endocannabinoide. Mas cada um tem um e responde de uma forma diferente, Ananda. Ele está com câncer no rim e foi para o osso. Então, provavelmente, Bel, ele deve estar sentindo muita dor. Né? Seria uma outra... Voltou. Acho que está tudo em ordem, João. Caiu. Você viu o que aconteceu? Não, caiu. Boa noite, Lívia. Dr. Pedro, gostaria de saber a sua opinião sobre o canibegerol, molécula percussora de outros canabinoides, em especial o canabidiol, CBD e o tetracanabidiol, THC. Leandro Neto. Tudo bom, Leandro? Saudades de você. Essa pergunta é muito interessante, mas ela é difícil de ser respondida. Então, assim, a gente tem a planta, né? Da planta nasce o CBGA. Do CBGA é que vai vir o THCA, que vem o CBDA, que vai vir o CBCA e diversos outros canabinoides. Então o CBG, ele é o pai de todos. Né? Ele que está no começo da maioria dos canabinoides que a gente tem conhecido. E ele tem uma interação tanto com o CBD quanto com o THC, porque são derivados dele. Então a gente consegue melhorar os efeitos do CBD e do THC utilizando o CBG. Tem alguns casos que essa melhora, essa potencialização é tão evidente que a gente tem que tirar mesmo 0,3% do THC, porque às vezes com o CBG ele fica um pouco mais forte. Mas é uma excelente combinação CBD e CBG, principalmente para evitar os constantes aumentos de dosagem. Cíntia, temos algum estudo ou comprovação por cannabis para tratamento cardíaco? Depende, né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa insuficiência cardíaca congestiva ou numa má formação, eu acho que não. Partindo do pressuposto, né, que os canabinoides eles melhoram a inflamação dos endotélios vasculares e que boa parte das doenças cardiológicas são por isquemia das coronárias, então com certeza a gente teria uma melhora pensando nisso. Eu não lembro de nenhum estudo que trate especificamente sobre isso, mas que trata da saúde vascular tem um monte, inclusive pacientes com diabéticos que reduzem a chance de amputação. Ana, boa noite. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Leandro. Pena que a gente conseguiu se encontrar aqui em São Paulo. Um abraço. Ele pode tomar o óleo, Abel perguntando, né? Ele pode tomar o óleo junto com a radioterapia? Pode. Com a rádio não tem problema nenhum. Com a químio, dependendo do quimioterápico que for usado, pode ter que ter algum ajuste de dose do canabidiol, né? Não do quimioterápico, que é o tratamento principal. Boa noite. PJ Júnior. É para emagrecer? Tem
o óleo feito com uma variação do THC, que é o THCV, né? Pelo menos assim, o que tem publicado na literatura é que ele ajudaria muito a redução de peso porque ele diminui, prolonga a saciedade. Né? Se a pessoa está engordando por conta de uma ansiedade, o CBD pode ser uma opção, porque você diminui a ansiedade quando você usa o CBD. Mas o sistema endocannabinoide para emagrecer sempre foi um problema. Né? A prova disso foi um remédio lançado na Europa em 2006. O nome do sal é Ribo, alguma coisa, não lembro, mas o nome comercial é o Acomplia, que ele é um antagonista de um receptor do sistema endocannabinoide, de CB1, e que fazendo esse antagonismo aumentou o número de pessoas com depressão e com suicídio, por isso que foi retirado do mercado mundial. No Brasil ele ficou por poucos meses em 2008. Radioterapia para emagrecer, João. Pergunta de Cláudio Belo. Tem algum alimento contraindicado para usar junto com o CBD? Eu não conheço, tá? Depois vou perguntar isso para a Lilica 420 para ver se ela sabe alguma coisa, mas eu desconheço. A Ariane Leite. Doutor, qual o óleo que você acredita ser melhor para transtorno do espectro autista? Ariane, assim, geralmente o espectro autista ele é um problema de comunicação. E na maioria das vezes ele não vem sozinho, ele sempre vem com alguma coisa junto. Ou ele vem com hiperatividade, ou ele vem com epilepsia, ou ele vem com transtorno opositor desafiador, pode vir com Down. Então, normalmente, tá, a escolha do óleo vai pela essa segunda doença quando ela existe. Né? Precisa ver se não é X frágil também. Então, a associação dessas duas doenças que a gente vai ter um óleo mais específico. Não adianta, às vezes, você melhora a comunicação do espectro autista, mas você piora o opositor desafiador, aí você não tem benefício. O Adilson, máximo respeito e admiração pelo trabalho de vocês, obrigado, Adilson. Vocês são pioneiros nesse tipo de formato da gente ter, né, um portal para tratar da parte medicinal da cannabis, do uso medicinal da cannabis, e também voltado para legislativo e outras oportunidades de negócio. Eu acredito que sim, né? Nós somos o primeiro e o maior também. Existe ou existiu outro grupo antes de vocês? Eu acho que voltado a isso, para o lado do uso social, tem bastante, né? Do uso adulto, mas para esse lado mais medicinal eu acredito que não. Né? E se tiver também, a nossa ideia nunca foi, entendeu, querer ser o primeiro, né? A nossa busca é em ser o melhor. Ana Cândida Coutinho. Minha mãe tem sérios problemas de locomoção devido à artrose e artrite reumatoide. Será que ajuda nas dores? Ajuda tanto nas dores quanto na artrite. O uso medicinal da cannabis, né, ele está descrito há quase 5.000 anos. A primeira utilização foi na China, por um imperador Sheng Neng, uma coisa assim que ele usava justamente para dores articulares. Então talvez seja assim, a indicação que a gente tenha mais tempo, seja essa da sua mãe, Ana. E um beijo para sua mãe. Pode, isso acontece, quem sabe faz a viu. Valeu, Gilson, obrigado. Sinergia de aromas. Outra pergunta. O que define o full espectro do CBD isolado? Cadeia completa, THC03, por favor. É assim, nós temos 3 tipos de espectro. Tem um quarto, né, já vou explicar sobre ele. Então o primeiro é o full espectro. O full espectro você tem todos os componentes da planta, nem sempre nas mesmas proporções encontradas na natureza. Né? Você tem, às vezes, o 03, por exemplo, é de uma planta que tinha muito mais THC que foi retirado, mas é um full espectro. Nós temos os espectros isolados, aí a gente tem somente um canabinoide. Pode ser o CBD, o THC, o CBG, o CBN, não importa, mas só tem um. E a gente tem os de espectro ampliado. Os de espectro ampliado é de 2 canabinoides
a todos menos um. Esse todos menos um não precisa necessariamente ser o THC. Você pode ter o THC e retirar o CBD, por exemplo. O CBD e o THC eles competem pelo mesmo receptor, embora o receptor prefira muito mais o THC do que CBD, que já é uma coisa diferente de você ter uma outra configuração de óleo. Esse quarto tipo de extrato seria um full espectro sem THC, como se a planta já nasce sem THC, mas esse eu vou deixar em aberto porque ele ainda não é consenso. Então, full espectro todos, isolado 1, espectro ampliado de 2 até todos menos 1. João, pergunta do Valaci 32. Como sabe as dosagens corretas para administrar os canabinoides contra a ansiedade? Na verdade, eu não sei. A gente tem mais ou menos assim, os estudos apontam, e o que eles apontam assim, são doses muito maiores do que a gente costuma usar. Eu já vou te explicar o porquê. Por que é tão diferente? Por que não existe assim, um número cabalístico para a gente começar? Porque esse produto depende do seu sistema endocannabinoide, como você metaboliza. Então, uma pessoa que metaboliza de forma lenta o CBD, ele vai precisar, para ter um efeito ansiolítico, uma quantidade pequena de canabidiol. Algumas gotas e espaçadas podem resolver o problema dele. Já se a gente tem uma pessoa que metaboliza muito rápido o CBD, provavelmente precisaremos de uma medicação com doses maiores e mais vezes ao dia. Para você evitar essas oscilações, quando você faz um estudo científico, você já usa uma dose maior. Mesmo que isso daí represente alguns efeitos colaterais na pessoa que metaboliza de forma mais lenta, pelo menos responde à pergunta do estudo. Tudo isso é bem conversado com os pacientes antes de ser feito o trabalho científico. Tem toda aí uma questão de informação, de ajustes, tá? Mas é por isso que a gente não dá para saber exatamente qual que é a dose. Só marcando aqui. Cíntia. Pedro, por que em nevralgia o uso de THC em maior concentração é necessário? Não é só em nevralgia, é em dor. O THC ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. Então, quando a gente fala de dor, a gente vai precisar de um pouco de THC. E aí a gente volta na pergunta anterior. Quanto de THC? Depende como é o metabolizador. Como é que aquela pessoa metaboliza o CBD e o THC para a gente saber as proporções. Mas é por isso que para dor. Como nevralgia dói muito e tem uma história arrastada, então se faz mais necessário ainda. O João ainda pergunta do Diego. Quais os caminhos para iniciar um tratamento com cannabis? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é passar por um médico para saber se você tem a indicação de usar. Eu particularmente acredito que todo mundo tenha a indicação, mas às vezes a expectativa da pessoa é irreal. Então, quando a gente fala, olha, para isso que você está querendo, talvez os canabinoides não sejam as melhores ferramentas. Depois que você passar pelo médico, a gente tem aí 3 opções legais de aquisição desse produto. A primeira é através da Anvisa com as importações autorizadas. A segunda são os remédios que são vendidos em farmácias aqui no Brasil. E o terceiro é quando você recorre a associações que já têm uma autorização, ou uma liminar, alguma coisa que conceda o direito de vendas. Essas são as 3 formas de aquisição. A gente tem uma quarta, que é o autocultivo, mas aí é um trâmite muito mais judiciário tudo do que uma forma de aquisição do produto. Tem algum teste de óleo em relação à diabetes? Vários. A diabetes está sendo muito estudada em relação aos canabinoides. Alguns artigos falam que ela reduz realmente, diminui a intolerância da glicose. Eu não tenho experiência com isso. Tá? Eu não vi nenhum paciente reduzir os índices de glicemia só por conta dos canabinoides, mas isso é experiência minha. Você vai encontrar relato científico na internet que diz o contrário. O que eu vejo é o paciente ele fica menos ansioso,
ele fica mais exposto, ele começa a ter uma atividade física um pouco mais intensa, ou pelo menos assim, mais orientada, e o conjunto de tudo faz que tenha uma redução nos níveis glicêmicos. Agora, se a gente for falar para tirar a inflamação de artérias e veias, que é um dos problemas do diabético, e a questão de evitar a neuropatia periférica por diabetes, isso sim, isso a gente tem uma redução expressiva e tem estudos que falam muito sobre isso. Você já ouviu falar da imunoterapia? Ele vai fazer também. Bel, é que a gente foge um pouco da questão da cannabis. A imunoterapia, porque o câncer, né, a célula neoplásica, às vezes o nosso sistema imunológico ele não consegue reconhecer aquela célula como uma célula ruim, né, ele passa desapercebido. Então a imunoterapia não é minha área, posso até estar falando uma besteira, mas do que eu me lembro, a imunoterapia é quando você consegue sinalizar essas células oncológicas para o teu sistema imunológico tá combatendo elas, ou que você dá um fármaco que faça com que o teu sistema imunológico reconheça aquela célula, né? Mas no geral é a gente usar as nossas defesas do organismo contra um tumor. O que eu acho disso sensacional. Eu acho que tudo que a gente usa de dentro, assim como o sistema endocannabinoide, a cannabis, tem um efeito muito melhor daquilo que é 100% de fora, vamos chamar assim. Imunoterapia e radioterapia. Perfeito, o imuno está entrando aí como a primeira opção da químio. Como diminuir a diarreia causada pelo óleo do medicamento? Bem, provavelmente o que está causando a diarreia, como você falou, é o óleo. Não são os canabinoides. Como reduzir isso? Passa para comprimido. De que forma? Se for um óleo importado, né, a gente procura uma configuração semelhante que tenha essa via de administração. Se for um óleo de associação, aí vai depender do seu médico, de alguma farmácia de manipulação, para você pedir para encapsular aquela quantidade de gotas. A farmácia vai pedir uma série de exigências, técnicas de quem está fazendo o extrato, se foi testado, enfim, eu já não vou saber explicar direito, mas são esses dois caminhos que a gente tem. Boa noite a todos, aproveito só para agradecer a consulta. Luna, verdade! Que bom, viu? Fiquei muito feliz, né? A aluna, que minha aluna é a Sandra, trouxe a mãe dela, a Neuza, né? Eu já as conhecia, né? Por consultas virtuais, eu tive a satisfação de ter hoje a visita da Sandra aqui no meu consultório, que veio lá da Bahia. Sandra, obrigado, viu? Foi muito bacana a consulta de hoje, viu? Fiquei muito feliz em conhecer você e principalmente a dona Neuza. Boa noite. O óleo pode ser usado junto com o antidepressivo? Pode. Dependendo do antidepressivo, a gente precisa dar um espaço, né? Não tomar tudo junto, mas não tem nenhuma contraindicação, não. Ana, muito obrigada. Imagino, Ana, espero que eu tenha respondido. João Queria Cardoso. Quer saber se a cannabis ajuda no tratamento da fibromialgia? Ajuda. E aí, mais do que nunca, né, o THC tem um papel fundamental. Tem algumas pessoas que têm intolerância ao THC. Então, aí, nesse caso, a gente vai tratar com CBD e outros canabinoides. Né? Como o Leandro falou, o CBG, nesse caso, estaria super indicado. Tá? Mas, a princípio, para dor, a gente precisa de um pouquinho de THC. Rafael, há um tempo atrás falei do meu filho Arthur, deve ser 3 meses, e estamos usando óleo com THC apenas, ele estava tendo convulsões. Agora, 1 mês atrás, estamos usando óleo com CBD junto, e antes ele tinha crise. Rafael, não entendi, ele parou de ter crises com associação de CBD ao óleo que ele já tomava, é isso? Tem algumas epilepsias que só respondem com CBD, tem outras que só respondem com THC. A grande maioria funciona com CBD e outros canabinoides, mas o CBD é que é o mais importante. E numa menor quantidade só voltado a THC. A cada 10 dias, hoje está 25 dias sem, estamos tirando o Depaquene. Que medo, Rafael, de você tirar
o Depaquene, né? Acho que 25 dias talvez seja um tempo curto demais, talvez ele mereça aí o seu filhinho ficar um tempo maior. Mas, cara, que bom, né? E acho que sim, é isso que você falou, a gente vê respostas com o CBD para epilepsia muitas vezes melhor do que com o THC isolado ou com um óleo mais rico em THC. Opinião, os óleos full spectrum, ricos em CBD, são os que têm melhor eficiência para epilepsia. Daniel Jordão, um abraço, meu amigo aí dando prazer aí da audiência dele. Infocannabis Brasil. Qual a concentração de miligramas de um óleo? 1 por 1 em 2%. Tá difícil responder a pergunta, mas eu vou tentar. Primeiro assim, quando você tem um óleo 1 por 1, você tem 2 canabinoides prioritários, geralmente é CBD e THC. Em 2%. 2% do quê? É essa pergunta que você precisa fazer para quem te deu óleo. Então, se eu tenho um óleo, tá, a 2% de um extrato, que nesse extrato eu tenho X miligramas de CBD e X miligramas de THC, né, eu vou pegar, se eu tenho um frasco de 100 ml, eu vou pegar 98 ml de azeite, vou pegar 2 ml desse extrato e vou colocar lá, eu tenho um óleo a 2%. Se esse extrato tiver uma concentração de CBD e THC igual, eu tenho um óleo a 2%, 1 por 1. Agora, quanto que isso representa de miligramas, você tem que me falar assim, 2% do quê? 2% de quanto? Quanto que esse extrato tem? Vamos lá. Canabidiol causa problemas estomacais, é mais fácil o veículo, né, que é o óleo, né, ou a pasta, ou a tintura, o que seja, do que propriamente os canabinoides, né? Quando isso acontece, a gente migra, se a pessoa tolerar, para as tinturas que têm uma concentração maior e são sublinguais. Ajuda... Esses óleos com CBD comercializados nas lojas de cannabis na Europa são confiáveis? Depende, a grande maioria deles tem uma quantidade de CBD muito pequena. Então você pega assim um frasco, tá lá, um frasco de 10 ml e está escrito assim 500 mg de CBD. Então nesse frasco você tem que pegar o número de ml e dividir pela quantidade que tem no frasco, né? No Brasil a gente já vem com isso pronto, né? No Brasil as regras farmacêuticas você tem que falar quantas miligramas tem por ml. Na Europa e nos Estados Unidos você fala quantas miligramas tem no frasco, né? Então muitas vezes são óleos assim com uma quantidade muito pequena de CBD que ajuda no bem-estar, disposição, mas quando a gente pensa em tratamento de alguma patologia, você tem que tomar um galão deles. Mas tem produtos e produtos, tá? No geral são confiáveis sim. O CBD do cânhamo é tão eficaz quanto o CBD da cannabis? O CBD, cânhamo é cannabis. O que a gente tem, né, uma das divisões da cannabis que eu mais acho interessante é quando você fala assim de cannabis psicoativa e cannabis não psicoativa. O cânhamo é uma cannabis não psicoativa, né? O que muda? Né? O CBG no cânhamo, ele não vira os outros canabinoides, ele vira alguns canabinoides. Então, é só por conta disso, né, que você acaba tendo menos THC, ou às vezes até menos CBD e mais CBG, depende muito da planta. Mas é isso, os dois são cannabis, tá? E o óleo retirado deles, perfeito, os dois. O óleo de semente é que você tem um valor muito mais nutritivo do que por canabinoides em si. Então, CBD do cânhamo é tão eficaz quanto o da... É tão eficaz. Quero saber quantos canabinoides fazem bem. Sempre que vejo cannabis pode matar meus neurônios. Isso acontece porque cannabis não mata seus neurônios, né? O que mata os seus neurônios é aquela pessoa que vai usar a cannabis de forma social, vai dar um trago, fica prendendo a respiração até quase ter uma hipóxia e aí você solta a fumaça. Isso que é uma neurônio, mas é muito mais por você estar aí sem respirar do que por qualquer outra coisa. Os malefícios que fumar cannabis causam estão muito mais relacionados à fumaça quente, às lesões de orofaringe, mesmo adições, do que algum canabinoide que faça mal.
né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, o THC é um canabinoide que ele oferece alguns riscos. Isso não quer dizer que faça mal. Tem doenças que só melhoram com o THC. Né? Aí vai uma questão de risco e benefício. Então, os canabinoides são como os remédios. Eles fazem bem, desde que bem indicado e para as doenças certas. Remédio mal indicado para a doença errada também vai te fazer mal. Até vitamina. Luna, que eu agradeço, imagina. O Marcel aí está assistindo. Aí Marcel Greco também, um amigo bacana. A Camila entrou lá, Camila. Estamos retirando ao pouco. Rafael, pelo amor de Deus, cara, eu não conheço o seu filho, não quero me meter no tratamento dele. Né? É que só quem viu um filho convulsionar sabe o que eu estou falando. Né? Por isso que eu falo assim que dá medo. Quando você vê um filho convulsionar, né, a primeira impressão que você tem é que ele está morrendo. É desesperador. Né? Eu já vi isso acontecer com vários pais, várias mães em hospital. Algumas delas até desenvolveram quase que um estresse pós-traumático por conta disso. Vamos lá. Boa noite, Marcos P. Fernandes. Qual tipo de extrato é o mais indicado para Alzheimer? Com alto teor de THC ou de CBD? Depende muito também. Quando você tem um problema muito mais comportamental, muitas vezes o THC funciona melhor. Né? Você pega aquela história que todo mundo que tem um parente com Alzheimer acabou vendo, a história do seu Ivo era um óleo rico em THC. Tem algumas pessoas que metabolizam muito rápido o CBD de forma lenta o THC, que o THC a pessoa fica ou sonolenta ou aumenta o grau de ansiedade. Então eu acho que a fórmula do sucesso é você saber daquela pessoa o quanto de CBD e de THC que ela precisa. Não é até quanto que você pode ir ou qual que é melhor. Os dois são bons, ele precisa dos dois. O THC talvez mais para questões comportamentais e de afetividade, de foco. O CBD vai melhorar a questão de ansiedade, né? Porque a gente não vai recuperar o que perdeu da memória, mas a gente consegue fazer com que a pessoa reaprenda de novo. Pelo menos coisas simples que façam com que ela tenha novamente independência, pelo menos dentro de casa ou para pequenas coisas. Então, qual dos dois? Os dois. Alessandro APS, quer saber o que acontece se tomar uma superdose de canabidiol. Você vai dormir, você pode ter uma diarreia, pode ter ânsia de vômito, dependendo do tipo de óleo que você usou. Não aconselharia você a dirigir, operar máquinas, tomar nenhuma decisão mais importante, mas você não vai morrer por conta disso, você não vai ter uma depressão respiratória. Por que você não vai ter? Porque não existe receptores canabinoides no tronco cerebral, onde faz essa questão da frequência respiratória e cardíaca. Né? E também assim, é uma questão de dose e dependência. Né? Quanto que é uma superdose de canabidiol? Né? Vai depender da concentração e da quantidade daquilo que você tomou, mas morrer você não vai. Jana, dor crônica devido a uma sequela de uma cirurgia na cabeça. Dor crônica vai funcionar, tá, Jana? Agora, que tipo de sequela é isso? É uma sequela trigeminal, né? Tá pegando o nervo trigêmeo. É uma sequela mais de nervo mais fino, como o occipital. É uma alodínia local, onde você teve a trepanação ou a cirurgia. E isso daí talvez mude a via de administração e a quantidade de canabinoides. Mas ouvindo assim, serve sim, com certeza. Aluna, aproveito para perguntar, doutor, se depois de aberto o óleo da Brasse tem que colocar na geladeira ou só guardar em lugar escuro? Luna, vai depender muito de onde você mora, viu? Para saber se é um lugar muito quente ou muito frio. O óleo da Brasse, ele vem passando por aperfeiçoações, está sendo aperfeiçoado de forma constante. Né? Hoje você vê que você tem linha tradicional, linha farmacêutica, óleos ativados em sua forma neutra. Eu acho que quem pode te dar melhor essa informação é o próprio pessoal da Brasse.
Sou dentista e gostaria de saber como faço para me tornar prescritor. Bem, Rafael, no meu entendimento, tanto o médico, quanto o odontólogo, quanto o médico veterinário, todos eles tiveram farmacologia e estão aptos a prescrever qualquer coisa desde que eles se sintam à vontade de fazer isso. Como que regulamenta a medicina veterinária mais o Ministério da Agricultura, eu vou me ater só com médicos e odontólogos. Né? Eu trabalho numa clínica, a qual sou diretor médico de lá, que nós temos uma odontóloga que trabalha na clínica para dores orofaciais, né? Que consegue prescrever naturalmente. Eu acho que não tem nenhum empecilho, mas te aconselho a você procurar o CRO ou a doutora Cíntia, não sei se ela ainda está nos ouvindo, para você ter maiores informações, para você ter informações sobre isso, porque às vezes muda uma questão de legislação, eu não estou sabendo e posso te dar uma informação equivocada. Muito obrigado, Camila, você é minha amiga, então tá. Gostaria, Camila, para quem não sabe, né, trabalha aqui, uma colega de trabalho aqui no Sechart, eu tenho uma afinidade muito grande, uma pessoa muito bacana, muito querida aqui no nosso comercial e que mudou muito a história do Sechart depois que ela veio para cá. Gostaria, por favor, que você comentasse quais são as expectativas para a caça às bruxas terminar e mudar a RDC da Anvisa para a comercialização de fitoscomésticos ou óleo, por favor. Tá? Não estamos nem entrando na parte da cosmetria. Só para falar de cultivo para produção de medicação industrial e pesquisa, mesmo com associações, nós estamos debatendo isso desde 2015, que é a PL 399. Né? Então, as minhas expectativas é que essas caças a bruxas continuem pelo menos nos próximos 2 anos. E como mudar isso? É cada um de vocês que está escutando essa live procurar o seu deputado, para quem você votou, entendeu? E saber qual que é a opinião dele sobre isso, né? E fazer com que ele entre na frente parlamentar da cannabis. Né? Quem quiser entender mais, tem o IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, com o meu amigo Bruno Pegoraro, que faz um trabalho excelente sobre isso. E nas próximas eleições, é claro que o Brasil não é só o uso medicinal da cannabis. Mas coloque isso como uma das pautas para você escolher o seu candidato. Não importa qual função que ele vai exercer. A gente tem deputados estaduais, eu participei de uma audiência pública no Paraná, o deputado Gouro, excelente, um projeto muito bacana, entendeu? Para ter CBD e THC, né, pelo SUS no Paraná. Eu não sabia, o Paraná, para Parkinson, foi o primeiro estado que liberou o Prolopa, Levodopa, na farmácia popular. Depois o resto do país acompanhou. Né? Eu estou aqui torcendo muito que com os canabinoides o Paraná, de novo, seja esse primeiro estado a liderar o país nisso. Então, a única forma que nós vamos ter para mudar isso é a forma democrática. Não conheço outra forma. Faustine, óleo de CBD pode ser vaporizado? Pode. Né? A questão é assim, se não está sendo usado como veículo acetato de vitamina E. O acetato de vitamina E é um excelente condutor de canabinoides. Não tem problema nenhum para a saúde, desde que usado por via oral. Quando ele é usado de forma inalatória, você tem uma bronquiopneumonite, uma inflamação de pleura e de pulmão, que pode inclusive acarretar morte. Não tivemos casos no Brasil, mas tem uma reportagem do Sechart, acho que de uns 2 anos atrás, que fala sobre isso. Então só toma cuidado, quem que me perguntou aqui, o Faustine, só toma cuidado com isso, tá? Se não tem acetato de vitamina E. Pelo projeto social junto com a Santa Cannabis, o Laerte. Obrigado, Laerte também é um outro colega médico que trabalha, outro colega médico também que trabalha aqui na clínica comigo no SEC, né? É o nosso especialista aí de doenças inflamatórias intestinais,
faz integrativa também. Mas obrigado, viu, Laerte? Espero que na próxima a gente consiga articular para você estar junto. Marcel que está aí doente, então só por isso que ele está assistindo a minha live, que o único jeito de parar o Marcel é com amidalite, né? Se não deixar ele de cama, não para. Francisco, prezado, depois de algum tempo de uso, estou tendo problemas gastrointestinais, dores no estômago e refluxo. Como eu faço? Primeiro, você está algum tempo de uso do quê? Né? É óleo artesanal ou é óleo importado? Eu acho que a melhor coisa a fazer, até para a gente ver, né, o que está acontecendo no seu estômago, é fazer uma endoscopia e passar para a cápsula. E se quiser evitar o estômago, tem as tinturas super concentradas que dá para usar sublingual. Eu vou falar uma coisa, pode até... não fica bravo comigo não, que eu vou te falar, porque eu acredito muito nessa via de administração que é por supositório. Né? A gente tem uma das melhores absorções, tem uma biodisponibilidade grande, um efeito terapêutico enorme. Não é, né, a via de administração culturalmente mais utilizada no Brasil. Mas dependendo para que você usa e o benefício que você está tendo, né, assim como a cannabis já foi um preconceito um dia, né, pensar melhor sobre essa via de administração. Dr. Pedro, estou entrando pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu? Espero que não seja a última. Gostaria de saber, no caso do autismo, o senhor recomenda óleo de canabidiol com THC? Depende da idade do espectro autista e quais são as características, né? Particularmente, eu acho que 0,3 de THC, né, não vai comprometer em nada. Tem espectro autista, principalmente quando está associado com transtorno opositor desafiador, que eu prefiro os óleos com mais CBD e de preferência sem THC, mas não isolado. Aí eu prefiro mais os óleos que sejam de espectro ampliado. Então é difícil te dizer porque eu tenho assim, o nome da doença já diz espectro, né? Então dentro desse espectro eu tenho das mais infinidades posologias e combinações que você pode imaginar. Doutor, tenho crise de gota. Evandro, apesar que você está fazendo a dieta direitinho, não era para você estar com crise de gota não, porque eu venho te acompanhando, você estava bem melhor, você saiu da lista, inclusive, da doutora Kairuzan, dos piores pacientes do universo para os melhores pacientes do mundo. Né? Eu usaria, né, se você está ainda com essa dor no pé, pode ser que seja uma coisa que mesmo que a tua gota, né, o ácido úrico não esteja tão alto, a gente já tem algum tipo de lesão, eu usaria a forma tópica. Né, cremes de preferência full spectrum, com CBD e THC. Se for só CBD também não tem problema, mas eu usaria nessa forma tópica. Imagina, Gabriel, o óleo pode me ajudar nessas crises? Pode, mas hoje, assim, para melhorar, né, o teu pé, eu usaria da forma tópica. O óleo, você vai evitar talvez que isso aconteça, ou se acontecer, vai acontecer numa intensidade menor e num tempo mais espaçado. Mas agora, pomada. Como saber essa dosagem do óleo artesanal? Como sabemos quanto tem de THC e CBD? Lima.Kelly pergunta. Nós temos algumas empresas que fazem o teste ou da planta ou do extrato. Tá? Eu não sei se elas fazem do óleo, pelo menos não faziam. Muitas universidades também fazem isso. Né? O FRJ tinha um programa sobre isso lá com a professora Virgínia. Eu tenho usado muito de uma empresa chamada Cannabitec. Tá? É aqui de São Paulo, eles fazem a análise e eles me dão assim, olha, nesse extrato tem X% de THC, X% de CBD, X% de CBG. E em cima disso, né, eu consigo fazer, né, uma coisa que fique linear, que não tenha sobressaltos no tratamento. João, a gente não tem, né, no Sechá nenhuma matéria sobre essas testagens de óleo, né, de extratos. Não, talvez não tenha. Eu também não estou lembrado, senão eu podia até pedir para ele olhar, mas vamos deixar isso no radar. Canabidiol realmente pode causar
hepatopatia, óleo pode causar hepatopatia, né? Dos canabinoides em si, assim, eu nunca vi nada descrito de canabinoides utilizados que não sejam por óleo causando hepatopatia, principalmente aqueles que não forem da fórmula ácida, que já for na fórmula, já que passou por uma descarbolixação, né? Mas eu não sei te dizer mais sobre isso, vou estudar, tá? Na semana que vem eu já te respondo isso, porque realmente eu desconheço, nunca vi um paciente ter hepatopatia por uma coisa que a gente produz no nosso organismo, que são os canabinoides. Mas eu vou me informar, tá? Porque realmente eu desconheço. Jana, obrigado. De nada. Sidney, minha mãe tem Alzheimer e muitas dores. Começou a tomar o óleo da Brasse 1% laranja há 4 meses. No primeiro mês as dores melhoraram muito. Depois eu senti dor e o número aumentou de 4 para 7 gotas. Aí só faltou, bem, 1% é a linha tradicional. Né? Perfeito, sim. Eu acho que é isso mesmo. Né? É uma questão de ajuste de dose e sempre lembrar que a Brasse ela tem outras 2 formas de composição de óleo, o azul e o verde, né? Que temos também essa opção na fórmula ácida ou na forma ativa, né? Que na Brasse se chama fórmula neutra. Uniforme Star, Go. O problema de cortar a perna é que você pode ter uma dor neuropática. Né, que é aquela dor que sim, você sente doer o dedão do pé, sendo que você já não tem mais a perna. Né? Mas eu acho mais fácil passar a pomada ainda. Ainda reclama de dores, só que a dosagem ainda está baixa. Ele está tomando 7 gotas. Então a dosagem alta ou baixa depende muito do teu metabolismo. Né? Como é que você metaboliza canabinoides, tanto CBD quanto THC. Como saber isso? Bem, nós temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo. Nós produzimos canabinoides. Se nós temos um sistema endocannabinoide, produzimos canabinoides, a gente consegue mensurar. Então hoje nós temos 2 empresas, né, no Brasil que estão habilitadas, que fazem esse exame. Esse exame é um suave, aquele cotonete compridão, que você passa por dentro da boca, coloca no invólucro, manda para o laboratório. O laboratório vai te falar se você metaboliza rápido ou lento CBD e THC. Aí com isso você consegue ter uma noção se essa dose está baixa ou não. A outra forma é a forma que eu brinco, que é a forma do Dr. House, tentativa e erro. A gente vai aumentando, vai vendo como é que fica, vai reduzindo. Por quê? Porque existe uma característica dos canabinoides chamada curva de U invertido ou efeito sino. Então imagina que na parte horizontal, que seria o X, você tem a dose. E no Y você tem efeito terapêutico. Agora imagine um sino ou um U invertido. Nem sempre o melhor efeito terapêutico está na maior dose. Tá? Edivan. Estou usando CBD a 2% contra epilepsia refratária. Estou sentindo dor de cabeça forte. É normal? Não. Nenhuma dor é normal. Por que você está sentindo essa dor? Bem, 2%, né, se for da Brasse fica mais fácil. Se não for, precisa saber assim, se esse óleo não tem muito THC. Porque THC pode dar dor de cabeça. A outra questão é o óleo que está sendo utilizado. Né, que tipo de óleo? Porque dependendo de como for, o óleo pode afetar o fígado, como a gente estava conversando agora há pouco ali em cima, e você pode ter uma dor de cabeça por conta disso, tá? Então não é normal. Olá, doutor, boa noite. Ainda no aguardo da resposta da nossa possível conversa em relação ao meu TCC. Olha, se você me mandou por WhatsApp, é um problema. Eu perdi completamente o controle do meu WhatsApp. Eu tento responder, mas eu tenho um delay aí de umas 30, 40 mensagens por dia. Meu conselho, né? Procura aí o João Negromonte, ele acabou de mandar aí mais uma pergunta, que é o nosso jornalista aqui do Sechap, para a gente conseguir fazer essa interlocução. E já te peço desculpas de não ter respondido, entendeu? Não é por mal, não é que eu não quero te ajudar, é realmente porque eu sou muito atrapalhado, né? Tenho bastante paciente, graças a Deus, e gosto muito de estudar. Então,
aí também tenho filhos, tudo, mas eu me dedico muito mais para estudar do que o Zap, para ser sincero. Mas conversa com o João. Borghetti Risto. Ô, Tuté, você? Prazer, saudades, cara. Eu também, Tuté. Tuté é um amigo que eu tenho de infância, antes que a minha mulher Fabiana fique brava, mas eu acho que ela lembra do Tuté, porque ela conhece ele. Doutor Tiago Barros. Pergunta se existe idade certa para tomar CBD. Alguma restrição para criança? CBD não. THC sim. Guilherme Horta, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Guilherme. Meus melhores exames nos últimos tempos. Eu estou sabendo, Evandro. Estou sabendo que você saiu dos piores pacientes do universo e você já está em um dos melhores do mundo. Então, já conseguiu largar bastante coisa, né? Principalmente, cara, aquela injeçãozinha que você tomava, só isso daí já foi um salto gigantesco. Amanhã vou levá-la em um médico indicado pela Cura Pro. Boa sorte lá amanhã, você vai ver que vai dar tudo certo. Sim, que tem artrose, artrite reumatoide que eu te comentei lá do chinês, do imperador Shang Neng. Pedro, o Delta 8 THC tem a mesma propriedade do Delta 9 THC? Propriedade tem, ele tem um efeito psicoativo menor, e porque o que muda é uma ligação de carbono que era para ser na 9ª cadeia, acabou sendo na 8ª. Né? O professor Rafael Mechoulam já falava que o Delta 8 você tem muito menos efeito psicoativo do que o Delta 9. Né? Mas aquela coisa, né? 10 miligramas de Delta 9 contra 200 de Delta 8, então você tem que, sim, tem menos efeito psicoativo, mas não podemos esquecer que a quantidade muda tudo. Tá? Propriedades tem, efeitos o Delta 8 é menos psicoativo. Me indicaram o Delta 8 para ansiedade. Se fala muito que o Delta 8 é bom para ansiedade. Eu não trato porque eu não tenho experiência. Eu uso o Delta 8 mais para dor, para transtorno de afetividade depressiva, para ansiedade. Mas assim, errado não tá, porque na literatura diz, né, que ele é um ansiolítico. Trabalho robusto é CBD. CBD é ansiolítico, THC é ansiogênico, tá? É que os trabalhos foram feitos com Delta 9 também, não com Delta 8. Doutor, essa live vai ficar gravada? Guimarães, fica essa e todas as outras de terça-feira, né, que tem. E falo mais, tá? Mais da metade dessas perguntas vocês têm a resposta na mão. É só baixar o e-book do Sechá. Você entrando na página do Sechá, você já vai ver o banner lá. Baixem o e-book, entendeu? Mostrem para as outras pessoas, mas não compartilhem, façam elas baixarem também, porque senão a gente não vai ter o e-book o ano que vem, tá? Mas boa parte dessas perguntas já estavam ali. Lima, vai ficar gravada, essa e outras, tem muita live interessante. Live de pergunta-resposta é uma vez por mês, é toda primeira terça-feira do mês a gente tem essa live de pergunta e resposta. As outras terça-feiras a gente sempre tem um convidado interessante para a gente estar debatendo o assunto da cannabis. Obrigado, doutor Magina. Sim, doutor Pedro, você atende online? Atendo, tá? E lá no site do Sechá você vai ter uma relação de médicos lá. Eu tô lá também, tá? Aí você vai escolher aquele que tá melhor, mas atendo sim. Sim, nossa live fica salva tanto no Instagram quanto no YouTube da nossa página Sechá Oficial. Obrigado. Mari Plaza entrou. Ela também era minha professora e por isso que essa olhada no relógio assim, né, é quando a gente saía no meio da aula para ir no banheiro e demorava um pouco mais para voltar, era exatamente isso que ela fazia. Já minha professora Nair, não, essa aí super boazinha, tá aí também, me mandou um monte de beijo, essa aí não tinha problema. Eu percebi que você chegou agora, Mari. Né, mas chegou agora, que bom, quer dizer que a
Atual Mania lá em Mauá, a loja onde eu compro roupa, tá arrebentando. É isso mesmo, Mari. Tô tomando canabidiol e não tô vendo melhor. Eu tenho fibromialgia e sinto muitas dores. Pode ser a concentração, né? Pode ser que a gente precise aí ter um pouquinho mais de THC ou a dosagem não está muito boa. E lembrando que, né, como todo produto, como todo remédio, vão ter pessoas que não vão funcionar tão bem em relação a outras, mas não desista. Não desista porque não é fácil achar dosagem. A gente viu que eu expliquei a questão da curva em U invertido. É difícil, às vezes ao contrário, a dosagem está muito alta e você perde o benefício. Tá? Então, não desista. Obrigado, Dr. João, por ajudar as pessoas. Luiz, eu sou o Pedro. O João é que está aqui comigo, que é o nosso jornalista. Tá? Então, uma dupla aí, Pedro e João. Mas, Luiz Cláudio, obrigado. Tá? Espero você toda terça-feira aqui das 7 às 8. Por falar nisso, tem ainda 4 minutos. Doutor, mais uma pergunta. Os óleos da Brace são feitos com azeite ou óleo de coco? Atualmente, não sei. Não sei. Aí é mais fácil eles estarem te respondendo isso, viu, Luna? Sinergia de aromas, doutor, um abraço, gratidão. Gratidão a minha. Né? Eu acho que a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Né? Quando a gente trabalha, nós estamos colocando preço no nosso tempo. Então, ter o seu tempo, né? Sua companhia aqui comigo, eu que te agradeço, viu? Obrigado. Que pena, hoje perdi. Mari, você está aqui toda terça, vai ficar salva no IGTV, no Instagram. O João já me sinalizou aqui no YouTube também. Não deixe de assistir, tá? Depois eu vou te fazer uma chamada oral, igual você fazia com a gente na escola. Minha mãe tem 81 anos e é hipertensa e cardiopata. Ela pode tomar CBD de cânhamo, ela pode tomar CBD. Se vem do cânhamo, se vem da planta mais psicoativa, porque o problema do psicoatividade é o THC, não é o CBD, tá? O CBD da cannabis psicoativa não é psicoativo. Propriedades psicoativas a gente tem no THC, tá? E pode sim. Luiz, obrigado, doutor Pedro. Imagina, Luiz, desculpe aí a brincadeira aí do Pedro e João, mas à vontade. Ariel, tenho um filho de 10 anos com autismo, extremamente agitado. Tentamos muitos remédios, você tentar canabidiol. Então, eu teria que procurar um óleo com baixo THC, correto? Você tem que procurar, e primeiro é um médico para atender seu filho. Ele vai conversar com você, vai examinar seu filho e vai discutir com você quais são as vantagens desses tipos de óleo, tá? O fato dele ser muito agitado, a gente precisa saber, ele é hiperativo ou é uma hipercinesia? Como é que ele lida com as frustrações? De qualquer forma, eu acho que o canabidiol é uma excelente ferramenta terapêutica para espectro autista. Qual a melhor posologia? Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia? Depende de quanto metaboliza. Os óleos artesanais, normalmente eu costumo usar 3 vezes ao dia. Os óleos mais farmacológicos, 2 vezes ao dia. E aí a gente entra na questão dos pacientes, se eles metabolizam rápido ou não. Ou eu faço por tentativa e erro, que é o método Dr. House, que eu brinco com os meus pacientes, ou eu faço um teste genético para avaliar. Meu filho é autista, tem 6 anos. Qual o melhor óleo para ele? Passar pelo médico. Não existe, entendeu? Esse óleo para espectro autista, esse óleo para epilepsia, não. Você tem formulações e características da pessoa para a gente indicar algum óleo. Gratidão, também obrigado. Pois é, atrasado, exatamente, Pro. Existe formação para médicos no Brasil sobre o uso de cannabis medicinal? Você tem cursos que vão te trazer um conhecimento que a gente não teve na faculdade, mas nos livros atuais de farmacologia já estão lá, sistema endocannabinoide, tem, né, vários cursinhos pela internet. Uma dica, SEC Medical, dá uma olhadinha lá que tem uns cursos interessantes lá. E também na página do Sechá, a gente sempre publica, né, curso, essas coisas lá. Bruno Pegoraro entrou, o Bruno é do IPSEC, né, que ele estava conversando, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Perdeu a hora que eu falei, Bruno já podia ter dado aqui.
CBD em cápsulas não prejudica o estômago e o fígado? Como conseguir em cápsulas e supositórios? A boa parte das empresas que fazem a importação das medicações tem essa apresentação em cápsula, tá? Supositório é um pouco mais difícil. Obrigado por mais uma live, Dr. Pedro. Fica com Deus, gente. Obrigado pela audiência. Beijo para vocês, tá? E terça-feira que vem, terça-feira quem que é, João? William Dibby. Terça-feira que vem nós temos um peso pesado aqui. Terça-feira que vem nós vamos conversar com o William Dibby, né, que foi presidente da Anvisa na época que teve, né, um maior avanço em relação à regulamentação da cannabis, e também ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Sanzinha, beijo, você viu que ó, tá aqui, Sanzinha, obrigado, viu? Tiago, para CBD não, para THC sim. Evandro, top são vocês, gente. Abraço, tchau, tchau.